Olá, bom dia a todos e todas. É com muita alegria que iniciamos a nossa semana. É sempre um prazer estarmos aqui reunidos com vocês aí do outro lado, com a professora Ângela. Bom dia, professora Ângela. Bom dia, tudo bom? Bom dia a todos. Ah, legal. Com a Gisele, que nos acompanha aqui na câmera, e com toda a equipe do IFRO que faz. Hoje a gente está querendo mandar um abraço especial para a aluna Ilma e para a Geni Pioco. Elas são de Extrema e, coincidentemente, nós nos encontramos ali no Mercado Cultural. Elas estavam acompanhando uma equipe de alunos para uma atividade cultural, uma atividade turística aqui em Porto Velho, e vieram de Extrema. E nós tivemos a grata surpresa de encontrá-las. E aí a gente quer aproveitar, abraçá-las, dizer que estamos muito felizes com a visita delas aqui e mandar um abraço também para a Graça, que é tutora de Extrema, tá certo? E assim a gente vai começar a nossa segunda parte da unidade 3. Nós vamos falar de educação, sociedade e trabalho. Nós vamos falar de educação, sociedade e trabalho e aprofundar conhecimentos, não é? Falando sobre o capital humano. Segundo Theodor Schultz, existe relação direta entre o desenvolvimento de um país e a educação de sua população. Nós vamos entender que uma população que aprofunda seus conhecimentos, ou melhor, que se constrói tendo como pilar central a educação, ela vai ter um desenvolvimento econômico e também um desenvolvimento humano, é lógico, melhor e mais qualitativo. E por que que isso acontece? Ora, gente, por uma simples questão, porque a educação, ela torna os sujeitos humanos mais reflexivos, mais perspicazes, ela ativa as sinapses da inteligência. E, lógico, uma coisa que eu faço sem aprendizado, sem reflexão, sem o entusiasmo da pesquisa, ela não tem o mesmo sabor, o mesmo resultado que teria algo pelo que eu faço espontaneamente, de qualquer jeito. Então, é uma regra basicamente necessária. Um país que quer desenvolver, ele primeiro tem que se educar. E isto era o que defendia o Theodor Schultz, né? Nós vamos aqui também avaliar a questão do que é o capital humano. A gente vai perguntar no que consiste essa teoria do capital humano. Ora, a teoria do capital humano, ela afirma que os indivíduos que recebem escolarização formal tornam-se capacitados para o trabalho e, em decorrência disso, tornam-se mais produtivos, porque adquiriram, por meio da educação, também conhecimento intelectual. Veja, eu chamo a atenção para os alunos observarem o que é que exige a LDB, seja na educação básica, no ensino médio, no ensino profissional e no ensino superior, sobretudo. Ela faz uma união do ensino científico, do ensino técnico com a reflexão, ou seja, o aluno não só deve ser educado para aprender a atividade mecânica, aprender a fazer algo, mas ele deve ser educado para refletir acerca disso que ele tem que fazer, que ele tem que realizar. Como é que eu faço esse processo reflexivo? Perguntando por que aquela técnica é executada daquele modo e, principalmente, qual é a consequência daquela técnica para as pessoas, para o ambiente, para a sociedade, para o local de trabalho, etc, etc. Esse processo reflexivo, ele não se dá apartado de uma educação. A propósito, ainda nesse ponto, a gente viu uma questão, qual foi a aluna
que falou da questão da leitura tornar maçante? Bem, nós temos aqui a Maria Luísa que fala assim, né? Um método de expressão, de exposição, perdão, de aula, onde há muita leitura, ele torna-se muito maçante, até mesmo numa aula presencial. Pois é, a questão, Maria Luísa, que por mais que se torne maçante, a leitura, ela é necessária. Ela é necessária porque é a partir da leitura que eu vou despertar os questionamentos, eu vou despertar para as ideias. Na verdade, considerar a leitura maçante, infelizmente, ainda é um processo cultural no nosso país. Porque nós nunca relacionamos a leitura como algo prazeroso, como algo satisfatório. Veja que até hoje, e aqui vai a minha dica para os organizadores de vestibular, até hoje no vestibular você fala em leituras obrigatórias, quando na verdade se deveria falar em leitura satisfatória, uma vez que a leitura vai realizar todas as intervenções entre as componentes curriculares que fazem parte, por exemplo, da prova do Enem. Você observa que você hoje vai fazer a prova de matemática. Eu peguei uma questão faz tempo, né, do Enem. Aí estava lá, Tales de Mileto, o teorema de Tales, e contava a história, como Tales viveu na Grécia, o que é que ele fazia, como foi que ele chegou ali. Contava toda uma história e o aluno tinha que resolver apenas o teorema. O que é isto? É o Enem chamando para a necessidade da leitura interpretativa, da reflexão e do conhecimento globalizado, ou, em outras palavras, do conhecimento holístico. Se eu não tiver leitura, Maria Luísa, eu me perco, eu vou entender o conhecimento como coisas estanques. Como eu estudo matemática, tá, aí eu fecho o livro de matemática, vou estudar história, e pensando que uma coisa não interage com outra, quando na verdade a interdisciplinaridade já está ali, é necessária. Então a gente tem que romper com essa barreira e tornar a leitura uma ferramenta, não de obrigação, mas de satisfação para o crescimento no nosso conhecimento do dia a dia, nosso conhecimento profissional e principalmente no nosso conhecimento que interfere na nossa vida social. Para crescermos como sociedade, é necessário que nos envolvamos com o conhecimento, mas não basta envolvermos só com a parte pragmática, com a parte científica do conhecimento. É necessário usarmos da reflexão. É isso que faz o diferencial de uma sociedade. Eu costumo dizer que sociedade que prospera é aquela sociedade que reflete. E reflexão exige necessariamente a intervenção de leituras constantes e leituras eficientes e, portanto, leituras satisfatórias. Não é? Para seguir, nós vamos ter aqui a consequência da aplicação da tese do capital humano. Como é que eu vou ter a aplicação dessa tese? Não é? Ela diz o seguinte: como o Estado é dominado por interesses particulares, a instrução está focada na contribuição que ela poderá trazer aos negócios capitalistas. Veja, isto é o que nós falávamos em aulas anteriores, ideologia. Ora, nós temos um sistema de governo que ele é amparado constitucionalmente. E esse governo, ele tem o interesse de se manter no poder. Para se manter no poder, qual é a ferramenta mais eficaz que ele vai usar? A educação. É a educação que vai fazer com que ele transmita as suas ideias, transmita as suas doutrinas e tenha como resultado pessoas que concordem, considerem que esse é o melhor modelo e ele permaneça ali. Mas, por outro lado, também, esse processo reflexivo faz com que as pessoas dentro da escola também encontrem ali isto que nós tanto estamos falando nas legislações, que é o espaço democrático.
Ora, se nós tomarmos o próprio texto da LDB, nós vamos perceber de momentos anteriores e também para o nosso momento presente, que a gestão democrática, ela não implica apenas cada um oferecer a sua contribuição de acordo com a sua área, mas ela implica que esse grupo, esta equipe que está trabalhando com a educação, reflita se esta educação está atendendo às necessidades sociais ou se ela está sendo uma mera reprodução dos interesses governamentais. É isto que faz uma gestão democrática. Temos algum comentário, professora Ângela? Temos sim. Aqui nós temos a doutora Luciane, né, falando da questão 4, professora. Qual é a questão, por favor? A resposta, ela diz assim: a mais-valia é a qualificação profissional em benefício ao desenvolvimento e crescimento da empresa com a mão de obra mais eficiente. Essa daí é a resposta da turma do Polo de Espigão. Ó, eu vou pedir para o pessoal de Espigão ficar atento, tá certo? Isso. Quando eu chegar lá nas questões, eu passo para essa aí. Isso. Eu pensei que tivesse alguma interação, tem alguma interação para o momento da agora? A questão 1, né? Que seria o quê? Um instrumento para conservar e potencializar as aptidões de cada indivíduo. É a tutora Fabiane, né? É isso, a educação. É a tutora Fabiane da aluna Vanéia, certo? Tá certo. A gente vai entender aqui que também a teoria do capital humano, como a gente destacou aqui, estará preocupada com a formação de indivíduos dotados de habilidades necessárias para conseguir lucros através do trabalho. Mas não é só isso. Nós vamos entender também que essa teoria do capital humano, ela reforça dois grandes pilares do que nós vamos conhecer como o neoliberalismo, que é os princípios, ela reforça os princípios liberais e reforça o espírito de competição, ou seja, aquilo que a gente sempre ouve falar, livre concorrência. Isso. Veja que nós entramos num processo, não foi, professora Ângela, desde os anos 80, que só focava na questão da competitividade. Tudo era competição. Isso. Não é? É. E isto ficou muito evidente com a política de austeridade da Dama de Ferro, Margaret Thatcher, na Inglaterra. Não é? Então, os anos 80, ele foi isso, foi um ano de se implementar, de se reforçar os princípios liberais. E isso veio através dessa teoria da competitividade. Mas a educação, como é que ela vê isso? Para a educação, o ser humano, ele tem que ver o outro como um colaborador, como um complementador. Porque, como sociedade humana, nós já sabemos, nós não avançamos sozinhos. Assim como, né, nós não avançamos no conhecimento sem leitura, nós não avançamos como sociedade humana sem ajuda mútua. Isso é o que nos caracteriza. Então, a teoria liberal do capital humano, ela nesse aspecto, ela encontra sua falha, porque ela entende o ser humano como ser de competição, e nós não podemos nos reduzir a isso. Nós somos, na verdade, seres de colaboração. Quem é que vai apontar essa outra visão para nós? Essa outra visão, quem vai apontar para nós é não é o Theodor Schultz, como é o nome do rapaz? Ai, me esqueci o nome dele. Me esqueci, mas a gente encontra ali no pró-funcionário. Esse rapaz, ele vai dizer para nós, esse rapaz é ótimo, né? Já foi. Ele vai dizer para nós que a escola, ela é um local para promover a democratização do pensamento. E a democratização do pensamento, além dela passar pela educação formacional, ela passa por uma educação reflexiva que leva o sujeito a perceber que o ser humano não é insular, ou seja, o ser humano não está isolado, o ser humano só se desenvolve conjuntamente. E aí ele vai mostrar como é o papel da educação nesse contexto, nesse pilar, tá certo?
Aqui agora nós vamos para as atividades. Questão 1. Qual o instrumento de conservação das relações sociais existentes? Ora, o principal, nós vamos ter vários instrumentos de conservação. Nós vamos ter a religião, nós vamos ter o comércio, nós vamos ter, mas o que realmente é central é a educação. Sem a educação, nós não vamos ter pessoas com formação suficiente para intervir no âmbito social. Nós temos alguma questão com relação à primeira? A primeira, somente aquela que eu dagorinha li, mas temos com relação à segunda questão, professora. Pode. Então, a segunda questão é: por que a teoria do capital humano relaciona educação e desenvolvimento econômico? Então, posso? Pode. Vamos lá. A tutora Luciane, através das alunas Elza, Adriane e Marisa. Então, porque o indivíduo com maior escolarização formal torna-se mais capacitado para o trabalho. Nós temos também a Fabiana, que diz assim, que os indivíduos que têm acesso à escolarização formal tornam-se mais capacitados para o trabalho e, em decorrência disso, tornam-se produtivos porque adquiriram, por meio da educação, conhecimentos e habilidades, né, aluna Vanéia? Ótimo, muito obrigada pelas intervenções. Agora, uma coisa que eu quero lembrar. Nós falamos, vocês falaram muito bem, que o aluno se qualifica melhor para o trabalho, mas a gente tem que lembrar aqui que melhora também o tipo de trabalho, a qualificação para o tipo de trabalho que ele vai exercer. Então, veja, uma sociedade como a nossa, que é uma sociedade em clara expansão, não é? Nós precisamos de pessoas que conheçam bem sobre as comunicações, sobre informática, que conheçam bem as próprias legislações educacionais. A propósito, nós temos esse comentário da LDB, né? Do Dermeval Saviani. Nós vamos ter várias legislações e as pessoas precisam estar atentas a isso. E como é que eu vou buscar esse trabalho qualificado? É me especializando, é me educando, entendendo que o trabalho, ele tem sua dupla face. Tem a execução, mas tem aquilo que nós estamos falando aqui, a reflexão. Ponderar essas duas faces é o papel da educação. A educação é a balança que equilibra um e outro, porque, claro, nós sabemos, não é? Nós não vivemos só de pensar. É necessário muita ciência, é necessária muita força mecânica para a sociedade se desenvolver. Então, a educação, ela está ali ponderando a formação, né, a profissionalização e a reflexão. Não é isso, professora Ângela? Com certeza, professora. E a terceira aqui, né, aqui tem a seguinte questão sugerida pela professora Luciane? Não, a que apresenta aí a nossa querida... A professora Rosânia. Rosânia. Ela mandou para a gente o seguinte: os países que investiram na educação do seu povo conseguiram maior sucesso na economia. É claro, porque o trabalho, ele deixa de ser algo pesaroso, de pesar, de ser pesado, e passa a ser algo transformador dentro da sociedade. Ora, se o trabalho transforma determinado setor, é lógico que ele vai transformar também a vida das pessoas. E isso vai ser refletido na sociedade. Daí a importância, não é, da educação para o desenvolvimento econômico e para o sucesso econômico, né? A terceira questão, defina a teoria do capital humano. Aqui a professora Rosânia mandou para a gente: capital humano é o conjunto de capacidade, conhecimentos, competências e atributos da personalidade que favorecem a realização do trabalho de modo a produzir valor econômico. Essa teoria, como nós já falamos, ela também reforça, não é, os princípios liberais e o princípio da livre concorrência. A gente quer agradecer a professora Rosânia também por, né, colaborar com a gente também. A gente, aliás, está colaborando, né, mutuamente. E percebendo com essa interação, professora Rosânia, eu e professora Ângela e toda o resto da equipe, não é? Percebemos que
muito mais do que a competição, o que deve existir é a colaboração. Isso mesmo. E em seguida a participação, não é, a professora? participação. É muito importante sem também, participação, né? Não dá, né? Vocês têm que fazer a gente trabalhar aqui um pouco mais. E tem mais interação, professora? Nós temos aqui, referente à questão 3, a doutora Luciane dizendo que aqui é o desenvolvimento de um país e a educação de sua população. Então, assina embaixo as alunas Elza, Marisa e Adriane. Um abraço para elas. Muito obrigada pela participação. A questão 4. Faça com seus colegas uma abordagem do seguinte assunto. Conceito de mais-valia. Né? O conceito de mais-valia é aquilo. Mais-valia, a gente, grosso modo, pode definir como a hora trabalhada, mas que não é paga. E que hora trabalhada é essa? Ora, o percurso que o trabalhador faz de casa para o trabalho, do trabalho para casa, não é? O trabalho que ele faz ali em hora extra, que aí está calculado, mas na verdade passou 2, 3 minutos, tudo isso é mais-valia. Então isso aí você tem que pensar, como é que está sendo calculado o seu trabalho? E para quem vai essa mais-valia? Essa mais-valia geralmente é o lucro do capitalista, é o lucro do capital. Por isso que a teoria do Schultz vai dizer que o trabalhador, ele é iludido, porque quem trabalha muito, não fica rico. Quem fica rico é o capitalista, não é? Então, a gente tem que mudar isso. Como é que a gente muda isso? Com a democracia no trabalho, com a gestão democrática do trabalho. Referente à 4ª questão, também a doutora Luciane dizendo que mais-valia é a qualificação profissional em benefício do desenvolvimento e crescimento da empresa com a mão de obra mais eficiente. Então, ela diz que aqui é essa resposta da turma do Polo de Espigão. A gente quer agradecer a turma do Polo de Espigão e comentar exatamente, a mais-valia é isso aí. É sempre aquele dinheiro que fica a mais, mas o trabalhador não vê, tá bom? Então, desse modo, nos despedimos hoje, desejando a todos e todas uma boa semana e que vocês tenham bons estudos. E olha, Maria Luísa, leia, hein? Leia, que eu estou de olho em você, viu, Maria Luísa? Professora, deixa eu só fazer uma consideraçãozinha, que a nossa tutora Maria Luísa, ela colocou aqui, dizendo que foi o seguinte, que deve ter ocorrido algum engano e foi justamente em função de um erro na hora de copiarmos, mas que a intenção não foi essa, entendeu? Tá bom. Tá certo? Eu confio em você. Eu sei que você é uma pessoa que está ligada no processo reflexivo, que entende a nossa posição de professor e que sabe, educação sem leitura não avança. Assim como sociedade que não reflete também não pode prosperar. Então vamos lá, tá certo? Um grande abraço a todos e todas e até a próxima. Até a próxima, uma excelente semana para todos e bons estudos.